Boa, então bora lá classificar cada um dos vestibulares tradicionais que você pode fazer para entrar para medicina ao longo do Brasil numa faculdade pública. Depois desse vídeo aqui você vai sair entendendo qual que é a relação de cada vestibular, quais são as especificidades dele, se é muito complexo, muito difícil, se é uma prova acessível para você fazer e você vai tomar a decisão correta de qual vestibular você vai prestar em 2026 como uma prioridade, se vai ser a prova do Enem, se vai ser um outro vestibular tradicional. E só para mostrar aqui, quem sou eu para estar falando isso aqui? Eu sou o Vinícius Borges, eu passo em medicina todos os anos, já passei em medicina USP 3 vezes, 2 vezes pelo Enem, uma vez pela FUVEST, e ao longo do último ano eu fiz todos os vestibulares paulistas aqui da minha região, onde eu estou morando em Campinas, São Paulo, fiz FAMEMA, FAMERP, Unifesp, fui aprovado na FAMERP e na Unifesp na primeira chamada, e eu conheço todos os vestibulares tradicionais aqui porque eu dou mentoria para os alunos ao longo de todo o Brasil que querem passar em medicina, então a gente tem uma preparação direcionada para esses assuntos aqui. Então vamos lá, vamos de imediato aqui, vou explicar para você quais são os rankings, as possíveis classificações vestibular, e a mais complexa, a mais ferrada de todas é o Até Diabo Tema, aquela prova que, porra, ela amassa e você tem que ser muito, muito fera para conseguir passar nela. A segunda classificação é um pouquinho mais abaixo, é a Elite, aquela que só consegue passar o estudante de altíssimo nível, muito preparado, aquele cara que, além de mandar muito bem nessa prova, gabarita todas as outras. Cara de elite, você já deve estar pensando aí algumas faculdades que é nessa classificação de elite. Agora a terceira aqui é aquela clássica prova fé das unhas, aquela prova safada, cara, que te arrebenta no estudo. Quando você chega para fazer a prova, ela cobra aquele detalhezinho específico lá que você viu no canto de olho na sua página e não consegue lembrar. Vou te dar um exemplo. Teve uma questão que eu vi recentemente que a prova cobrava qual que era o líder da revolução do Haiti. E você tinha que saber para conseguir resolver a questão. Ou seja, é uma prova que ela te ferra, ela quebra suas pernas porque ela é pouco meritocrática. Então, prova fé das unhas, você deve estar pensando qual dessas provas aqui é a fé das unhas. E tem a prova padrão, que é uma prova justa, que tem uma cobrança normal, que é uma prova justa, todo mundo reconhece que é uma prova feita nos padrões, nos conformes, e também a prova acessível. Vamos lá. Vou começar de cara com uma das provas mais famosas, que é a prova da FUVEST. A prova da FUVEST, ela é uma prova de elite, com certeza é uma prova de elite, que se você tiver um bom conhecimento, se você for um estudante muito fera, você consegue chegar lá e brigar por uma segunda fase, mas eu vou colocar ela aqui na classificação máxima, Até Diabo Treme. É uma prova que você tem que estar muito fera no conhecimento, muito fera no conteúdo, e na segunda fase tem que dissertar muito bem e fazer uma ótima redação. Essa prova, galera, muito conteudista mesmo, e você já conhece a prova da FUVEST provavelmente, mas principalmente a concorrência ela é muito alta e muito qualificada. Aqui em São Paulo todo mundo que vai fazer medicina tem um sonho de prestar, de querer ingressar na faculdade de medicina na USP, então a concorrência é muito qualificada, o pessoal estuda para ela. Inclusive, na prova do ano passado, em que eu fui aprovado em medicina na USP pela FUVEST, eu conversava com a galera ali no final das provas, tanto da FUVEST quanto da Unifesp, da FAMEMA, e o pessoal tinha uma sede danada pela USP. Eu lembro que eu conversei com um camarada lá e ele falou: cara, já tirei 166 no Enem, não sei o que, e eu não tô nem aí pra isso, eu quero passar na FUVEST, se eu não passar na FUVEST eu vou fazer de novo. E o cara, pô, com 166 acertos no Enem, uma nota que dava pra passar em toda a faculdade federal do país, o cara tava nem aí, quer passar na FUVEST. Então aqui em São Paulo, o negócio competitivo mesmo, FUVEST até o diabo treme. Agora eu vou pegar aqui a prova da UFO. A prova da UFO, ela mudou um pouco de estrutura nesse ano. Inclusive o edital tá para sair no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas antes ela tinha duas fases. A primeira fase era uma fase fechada com 88 questões, a segunda uma fase aberta. Agora reduziu só para uma fase fechada, a gente não sabe ao certo quantas questões vão ser, e uma redação. Mas essa prova aqui é uma clássica prova fé das unhas, aquela prova que vai cobrar aquele detalhe que você olhou no material, mas não lembrou porque era um detalhe muito específico, que você fala assim, caraca, isso aqui nunca vai cair, e na prova vai lá e cai. Essa foi a prova justamente que eu vi uma questão que caiu cobrando quem era o líder da Revolução do Haiti. Pô, informação específica pra caramba, né? Se você chega na hora da prova e não lembra um detalhe desse, você é penalizado. E quem aleatoriamente viu que era o Louverture, o Dessalines, consegue acertar a questão, perfeito? Então, UFO é uma prova fé das unhas, é uma excelente oportunidade para você fazer uma prova agora no comecinho do ano lá em Uberlândia. A prova vai acontecer em maio. Então, agora no primeiro semestre é uma ótima oportunidade para você, mas saiba que você vai ter que estudar especificidades tanto em filosofia quanto em história, porque a prova é muito conteudista, é uma clássica prova fé das unhas, perfeito? Agora, vamos lá. O FG. O FG é a prova da Federal de Goiás, ela divide as vagas entre o Enem, o SISU e o próprio vestibular, e eu classifico ela aqui como vestibular padrão. É uma prova padrão, tem os regionalismos lá, mas é uma prova bem estruturada, então padrãozinho. Se você quer uma prova meritocrática, a UFG é uma boa prova. Agora vamos lá, Unicamp.
Essa Unicamp aqui, velho, eu tô em dúvida entre ela. Eu estou em dúvida entre colocar em Até o Diabo Treme e deixar ela aqui no Elite. Mas eu acho que eu vou deixar no Elite. Porque eu acho que a prova da Unicamp, ela é um pouco menos concorrida em termos de qualificação do que a prova da FUVEST. É mais difícil você passar na prova da FUVEST, só que a Unicamp, apesar disso, ela tem uma concorrência maior. Mas ainda assim eu deixo ela um pouco abaixo. É um vestibular de elite, você só consegue passar nela se você estiver muito fera, se você já for capaz de mandar muito bem no Enem e de ter uma performance específica para a FUVEST, específica para a Unicamp, no caso, e conseguir direcionar o seu estudo, principalmente para a Química, que é um pouco mais pegado na Unicamp. Então, se você direcionar o seu estudo, você consegue ter uma performance muito boa na Unicamp e também nos outros vestibulares. Por isso, eu vou deixar aqui na Elite. Agora, vamos lá. O ENG. Cara, a prova da UENG, eu quero deixar ela aqui na prova acessível, mas eu também acho que ela é uma prova meio fé das unhas. Por que eu vou dizer isso aqui para você? Se você não conhece a prova da UENG, é para você fazer a Faculdade Estadual de Minas Gerais e essa prova acontece geralmente no comecinho do ano, já aconteceu, ela foi no comecinho de fevereiro. Essa prova ela é uma prova, querendo ou não, acessível porque as questões lá que são cobradas, elas são questões mais acessíveis, só que por outro lado, a concorrência é brutal, velho. São tipo assim, papo de 30 vagas e não sei quantas cacetadas de 1000 pessoas concorrendo. Eu fui analisar nesse último ano as métricas aqui de como foi a relação candidato-vaga nesse vestibular. Cara, a UENG foi top 1 de todo o Brasil, até mesmo em faculdades que consideravam o Enem, em relação candidato-vaga, velho. Era papo de 350 pessoas por vaga para a prova da UENG. Então, apesar dela ser acessível, eu quero deixar ela aqui como acessível, mas eu quero colocá-la também como uma prova fé das unhas, justamente por essa concorrência alta, pouquíssimas vagas, uma cacetada de gente concorrendo. Acho que eu vou deixar ela aqui como fé das unhas, perfeito? Agora vamos lá. Próxima prova que eu vou pegar para você aqui é a prova da Unesp. Vamos lá, Unesp. Cara, a Unesp eu vou colocar ela aqui junto com a Unicamp. Para medicina é muito concorrido mesmo. Eu acho que no ano passado, na verdade no ano de 2025 ou 2024, um desses anos, foi a prova que tinha maior concorrência em termos de relação candidato-vaga do Brasil. Nesse ano passado foi a UENG, no ano anterior foi a Unesp. Então a galera prestou muito a Unesp e é uma prova que tem uma estrutura parecida com a da Unicamp e da FUVEST, mas que é da banca VUNESP. Então você tem as questões da banca VUNESP, que geralmente na primeira fase são um pouco mais acessíveis, não tem tanta dificuldade, mas na segunda fase pesa um pouco mais a mão. Então, é uma estrutura de prova com primeira fase e depois segunda fase aberta, primeira fase fechada e segunda fase aberta com redação. E você tem que ser muito foda para conseguir passar. É o mesmo nível da Unicamp. Então, coloco ela aqui como vestibular de elite. O cara que consegue passar na Unesp com tranquilidade, está bem preparado para a prova, ele consegue resolver facilmente um Enem, consegue resolver facilmente uma Unicamp também, perfeito? Vamos lá, próxima faculdade aqui, na verdade, próxima prova, eu vou pegar o Enem. E o Enem, se você me perguntasse há um ano atrás, 2 anos atrás, eu com certeza colocaria ele como prova acessível aqui. E eu sei que isso aqui vai gerar muita polêmica, mas o Enem, querendo ou não, comparando com outras faculdades, com os outros vestibulares tradicionais, é uma prova mais acessível. O grau de conhecimento conteudista que você tem que ter para resolver a prova do Enem é muito menor do que a maior parte dos vestibulares tradicionais que estão aqui. O FG, o EG, Unicamp, Unesp. Se você só se prepara para o Enem, você não tem condição de resolver essas provas. Por outro lado, se você é um bom aluno para a Unicamp, para a Unesp, você consegue resolver claramente a prova do Enem com tranquilidade. Não que a prova do Enem seja fácil de passar em medicina, porque hoje em dia a concorrência está lá em cima. Se você acerta menos de 160 na ampla concorrência, praticamente você está fora do jogo. Mas a prova do Enem em si, nas questões, elas são muito mais acessíveis, é muito mais fácil, com muito menos tempo, você chegar ao estágio de acertar 85%, 90% da prova, do que nas outras provas como o FUVEST e Unicamp. Então, até o ano passado, eu colocaria o Enem como uma prova acessível. Só que depois que aconteceu esse ano, com a palhaçada de vazamento de questões lá do Edclay, que aconteceu das redações serem mal corrigidas, ou seja, com uma correção que a gente não entende muito bem o que funciona, eu vou colocar ela como uma prova fé das unhas, porque ela é uma prova traiçoeira que arrebenta o candidato que estava muito bem por meio de alguns subterfúgios ali, alguns detalhezinhos que acabam com ele. O caso da TRI e o caso da redação desse ano também. Então, o Enem é uma prova mais acessível, mas eu vou colocar ela como prova fé das unhas aqui também, perfeito? Vamos lá, próxima prova que eu vou pegar aqui é o ERG. E a UERJ eu vou classificar ela como prova padrão. É uma prova que tem uma primeira fase que é só classificatória para você pegar os conceitos, conceito A, B, C, D. Então é uma prova que você
independentemente de ter um desempenho um pouquinho melhor, um pouquinho pior, você pega o seu conceito padrão, conceito A ou conceito B, e já vai para a segunda fase, que é a fase que define de fato o seu jogo. A segunda fase é aberta, pesada na parte de química, pesada na parte de biologia e também tem uma redação que envolve uma obra literária, mas eu acho uma prova mais padrão, uma prova justa, que se você for um cara muito conteudista, tiver um bom conhecimento, se preparar para ela, você vai ter um bom resultado. Perfeito? Ótimo. Então finalizamos aqui a UERJ quanto uma prova padrão. Agora eu vou para a UES, a estadual do Ceará. E muita gente não sabe disso, vai se surpreender, mas eu vou colocar aqui a UES como até o diabo treme. Isso mesmo, acima da Unicamp, acima da Unesp. O UES com certeza é até o diabo treme. Sabe por quê, cara? Não sei se você já viu as questões da UES quando você filtrou lá no seu banco de questões para começar a estudar, seja para o Enem, para algum vestibular, e caiu uma questão da UES. Cara, é brutal, é brutal. Cai assim uns detalhes ultra específicos para você diferenciar a tirosina de um outro aminoácido, cai vidraçaria, coisa de laboratório para você ver. Ou seja, são conteúdos específicos que não caem em nenhum outro vestibular. Muito provavelmente na sua escola você não viu nenhum desses conteúdos. Então a UES, apesar de não ter a concorrência de uma FUVEST, de uma Unicamp, de uma Unesp, cara, é brutalmente bizarro. Até o diabo tem para essa prova. Eu lembro quando eu estava me preparando para a FUVEST, para a Unicamp, e aparecia uma questão da UES, cara, eu pulava. Porque eu sabia que não ia me ajudar tanto, que era um nível conteudista bizarro. Física também, quando tinha a segunda fase, o negócio era cabuloso. Então até o diabo treme para a UES com certeza, perfeito? Vamos lá. Agora eu vou classificar a prova da UNEB. UNEB é da Estadual Baiana, acontece também no comecinho de ano, assim como a UENG. E também é uma prova acessível, coloquei ela aqui, porque na verdade essa prova muda de banca com muita frequência, é difícil achar as questões, mas a última prova que teve foi exatamente desse ano de 2026, ela veio mais acessível, estava bem fácil a prova, a maior parte da galera acertou acima de 90% e é uma prova mais acessível, pegando a pegada do Enem, de você conseguir resolver as questões mais fáceis, questões mais diretas que não exigem um aprofundamento teórico muito grande. Então a prova da UNEB é uma prova mais acessível e, em consequência disso, não significa que pela prova ser acessível é a prova mais fácil de você passar, mas você precisa ter um altíssimo desempenho, 95%, para garantir a sua vaga, perfeito? Vamos lá. Finalizamos aqui a UNEB e agora eu vou colocar a Unifesp. A Unifesp eu vou colocar ela como elite. É uma prova de elite com certeza e talvez até o diabo treine para ela. Por quê? A prova da Unesp, a prova da Unifesp, ela leva em consideração a sua quantidade de acertos no Enem, leva em consideração a sua quantidade de acertos na primeira fase dela, com a fase fechada, só com questões fechadas de português e literatura e uma redação, e também leva em consideração uma prova aberta que, você tem que fazer rapidaço para conseguir terminar. Então, essa prova aqui é elite, mas eu estava querendo colocar ela até como diabo treine, porque, cara, você tem que ter um desempenho absurdo para passar. Eu consegui passar, mas eu acertei 166 no Enem, 24 de 25 na primeira fase da Unifesp, de fato. Mandei relativamente bem também na segunda fase, no dia aberto. Mas, cara, se você não tiver um desempenho muito cirúrgico, muito perfeito nas 3 etapas, se você não vacilar em nada, ainda tem chance de você ficar de fora, porque o corte é altíssimo. Então a Unifesp eu coloco ela como até o diabo treme, perfeito? Agora vamos lá, FAMERP. FAMERP também é uma prova da banca Vunesp, assim como a Unifesp, e tem um estilo parecido, só que eu vou colocar ela como elite. Por que eu vou colocar ela como elite? Porque ela é um pouco mais direta. A primeira fase dela são 80 questões, então ao invés de você ter que passar por um processo completo do Enem, com 180 questões, mais 25 questões, como é a da Unifesp, na prova da FAMERP você só passa por uma fase só de 80 questões. Essas questões são acessíveis, elas são até um pouco mais fáceis que o Enem na primeira fase. Então você vê, é comum você ver a galera acertando 77, 76, como eu acertei de 80 no último ano. Tem galera que gabarita facilmente essa prova no primeiro dia. E no segundo dia é mais pegado. É o segundo dia que define realmente, porque é muito conteudista. Na prova do ano passado, cobraram questões específicas de biologia, de química, que foram assim de matar se você não tivesse o conteúdo. Então, o segundo dia ela é conteudista, é uma prova de elite, que só quem está lá em cima em relação ao conhecimento consegue vencer, principalmente por causa da segunda fase, perfeito? É uma prova de elite. Agora, uma outra prova parecida com ela é a prova da FAMEMA. Só que a FAMEMA, em vez de colocar como elite, eu vou colocar ela como padrão. Sabe por que eu vou colocar ela como padrão? Porque, apesar de ser muito parecido com a FAMERP, com a diferença de que é um dia só de prova, com 40 questões, e também com algumas questões abertas de uma redação, tudo no mesmo dia, e que você precisa fazer ela com muito mais velocidade para conseguir evoluir, eu vou colocar ela como padrão porque ela é mais acessível do que a FAMERP. Ou seja, as questões
abertas delas, também as questões fechadas são mais acessíveis. E você precisa ter um desempenho muito alto para conseguir passar. Mas mesmo assim, as questões não são tão difíceis de você dominar. Então, se você tiver uma performance boa, se for um bom estudante, você tem condição de chegar mais perto de gabaritar a FAMEMA do que de gabaritar a FAMERP. Por isso eu vou colocar a FAMEMA aqui como um vestibular padrão, que é conteudista também, mas se você tem uma boa performance, consegue fazer a redação no pelo, que é o que eu sempre falo para você, você consegue ter um bom desempenho. Nessa prova da FAMEMA do último ano de 2026 eu fiz também, eu acertei 37 das 40 questões na primeira fase e eu acho que eu fiquei em primeiro lugar da lista de espera lá na FAMEMA, depois que saiu o resultado, perfeito? Então é uma prova padrão. Se você está aqui no estado de São Paulo, se você já vai fazer FUVEST, vai fazer Unicamp, é uma prova obrigatória para você fazer. Vai ser difícil passar, porque você tem que chegar muito perto de gabaritar, mas é uma prova que te recompensa se você tiver um domínio sólido sobre o conteúdo, se você conseguir organizar sua preparação de forma eficiente, perfeito? Agora vamos lá, URGS. URGS, eu ia colocar como elite, mas eu também quero colocar como prova Fé das Unhas, porque ela é uma prova que machuca muito o candidato, principalmente na parte de português. Se você for fazer a prova da URGS, tem a seção de português e de inglês que quebram muito suas pernas, porque são vocabulários específicos. Eles cobram, principalmente em inglês, vocabulários que você nunca viu na sua vida, mesmo sendo fluente em inglês. Então é uma prova que dá uma quebrada, principalmente por conta disso. Então eu vou classificar ela como prova Fé das Unhas, apesar de ela ser uma prova tradicional, que poderia muito bem ser uma prova elite ou então uma prova padrão, perfeito? Para finalizar aqui, faltam 5 faculdades. Vamos lá, o UESB. O UESB eu vou colocar como prova padrão. Ela é uma prova para você ser aprovado em medicina pela estadual do sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista, acho que tem campus em Jequié, se eu não estou enganado. E é uma prova que ela é mais conteudista que o Enem, com certeza mais conteudista que o Enem. Cobra assuntos em matemática, por exemplo, como números complexos, como geometria analítica um pouco mais aprofundada, como polinômios, assuntos que excedem a prova do Enem, isso só em matemática, mas os outros assuntos também são um pouco mais aprofundados e você tem que ter um domínio conteudista mais forte do que uma prova como o Enem, que é um pouco mais rasa, para conseguir ter sua aprovação. E além de tudo, além de ser uma prova padrão, ela poderia facilmente entrar como elite aqui, porque para ampla concorrência, por exemplo, são apenas 8 vagas, porque na UESB eles dividem uma parte das vagas para o Enem também, para o SISU, e uma parte das vagas são para modalidade de cota de escola pública, de cota de renda, cota racial. Então, acaba que sobram, acho que 8 ou 10 vagas para a prova da UESB, se você for entrar por meio do vestibular tradicional. Então, ele é um vestibular padrão, mas facilmente poderia ser elite, porque só a nata consegue ser aprovada aqui. Inclusive, um dos alunos da mentoria de 2025, o Arthur, ele foi aprovado em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da UESB, ampla concorrência. A gente fez a preparação direcionada para ele, conseguiu ter um alto desempenho. Então, se você precisa ter uma preparação de elite, assim como ele, para passar no seu vestibular tradicional, FUVEST, Unicamp, Enem, ou até mesmo na UESB, ou então num vestibular mais específico, como a URGS, como a Unifesp, você precisa conhecer a mentoria, o link está na descrição, depois eu te mostro aqui ao longo do vídeo como que isso funciona na prática, perfeito? Vamos finalizar aqui com a UFSC. UFSC, com certeza, é um vestibular de elite, mas eu quero colocar ele como até o diabo treme. Com certeza a UFSC é até diabo treme porque ela tem um detalhe muito específico na estrutura da prova. A prova da UFSC é uma prova de somatório. Você já deve ter visto alguma questão dessa quando você for estudar. Aquelas clássicas questões que você tem alternativas que vão de 1, aí depois a segunda alternativa pontuação 2, depois a outra 4, 8, 16, 32, 64, ou seja, são potências de 2. E qual que é o detalhe da UFSC que faz com que ela seja uma prova até diabo treme? É o detalhe de que, se você coloca uma alternativa errada no somatório, você desconta uma alternativa certa. Ou seja, é uma prova que te pune se você tomar o risco errado. Então, não é uma prova que você vai ser recompensado por arriscar, por tentar ser mais conteudista, fazer um chute na prova que você acha que estaria certo, é uma prova que te penaliza por isso. Então não entra só o seu conhecimento sobre o assunto, como normalmente é nas outras provas. Entra também a sua sagacidade para tentar tomar riscos eficientes ao longo da prova. Então a prova da UFSC é uma prova que até o diabo treme, com certeza. Por fim, faltam essas três aqui, o EG, o EMA e o FPR. Vou começar aqui pelo FPR. O FPR com certeza é um vestibular de elite. Ela tinha uma segunda fase que até o ano passado vigorou, mas para esse ano agora de 2026 é apenas uma fase e você vai ter que fazer a prova objetiva e uma redação, mas cuidado com a redação da UFPR porque ela envolve gêneros textuais que são diferentes dos gêneros do Enem, por exemplo. Não é só um dissertativo argumentativo padrão que cai na maioria dos vestibulares. Às vezes você vai ser exposto a fazer uma carta, a fazer uma crônica, a fazer um conto que vai exigir uma certa
motivação da sua parte para conseguir entender melhor como funciona essa estrutura e ter um raciocínio mais genial para trazer uma criatividade maior para o seu texto quando você for fazer a prova da UFPR. Mas com certeza é um vestibular de elite. Quem está preparado para fazer uma UFPR em alto nível e ser aprovado também está preparado para fazer outras provas de vestibular tradicional. Agora, a prova da UEMA, eu vou colocar aqui a prova da UEMA como padrão. Ela é uma prova que está ficando cada vez mais conteudista lá no Maranhão. É uma prova que serve tanto para você ingressar para medicina quanto também para alguns concursos públicos. Tem CFO, curso de formação de oficiais, para bombeiro, para polícia militar, que levam em consideração também a prova da UEMA, mas para medicina especificamente, que é o foco desse vídeo, a prova está ficando cada vez mais concorrida. São 60 questões, uma redação em um único dia. Então, quando você tem essa quantidade curta de questões no mesmo dia, numa prova única, você pode ter certeza que a concorrência vai lá no talo, a quantidade de questões que você precisa acertar vai lá no talo, mas é uma prova que recompensa aquele candidato que estudou para essa prova em específico. Na prova do UEMA, batata, sempre cai uma questão clássica sobre o efeito fotoelétrico do Einstein, sempre cai questões de física moderna, o pessoal gosta de enviesar para esse lado, principalmente na física. Então, se você tiver uma preparação forte, direcionada para o UEMA, você consegue sim ter um bom desempenho para ter sua redação corrigida e mandando bem na redação, você é aprovado, apesar de serem poucas vagas, perfeito? Por fim, para fechar com chave de ouro, a gente tem a prova da UEG, que eu classifiquei aqui antecipadamente como acessível, mas na verdade ela é uma prova fé das unhas, porque tem um teor muito conteudista na parte regional de Goiás, história de Goiás, literatura de Goiás e também as obras literárias de autores goianos. Então, se você está dando mole, não está atento a essa especificidade do vestibular, você quebra o pau também nessa prova. Agora, meu caro, vem cá, de nada adianta isso aqui, você entender qual vestibular é mais difícil, qual é mais complexo, se você não está tendo uma preparação direcionada para dominar o seu vestibular. Se você está seguindo um cronograma genérico, está seguindo uma rotina que não é profissional para o seu vestibular em específico, cara, você já viu a concorrência desse ano, você vai ser completamente amassado. Se você quer mudar isso para se tornar um desses estudantes de elite, como eu fui, para passar em medicina 3 vezes na USP, que é a medicina mais concorrida do país, passar também na FAMERP, na Unifesp e ter um estudo de alto desempenho, você precisa conhecer aqui a mentoria Vinícius Boys, porque a gente vai trazer metas diárias específicas para você, para o seu vestibular-alvo, seja o Enem, seja o UFPR, seja a FUVEST, seja o Unicamp. Por exemplo, esse aluno aqui, Davi, está estudando para o UFPR, é o foco dele. Então, as metas diárias dele estão específicas com base na UFPR. A gente fez uma análise de incidência para direcionar o estudo dele e, principalmente, com as metas diárias, ele fica muito mais propenso a não procrastinar, porque ele tem a meta para cumprir. Se ele não cumprir, eu vou chegar e dar um socão na orelha dele, perfeito? Além disso, velho, a gente metrifica aqui todo o seu desempenho para verificar como está sendo sua evolução em cada um dos assuntos. A gente faz toda uma metrificação aqui para entender exatamente onde tem mais potencial de evolução. Dessa forma, você vai deixar de estudar perdido como você está aí e realmente vai ter um estudo direcionado de elite como eu tive para passar nesses vestibulares. Quer saber mais sobre como isso funciona? Quer ter um estudo de alto desempenho comigo? Irmão, só clicar no link da descrição aí, você vai responder um formulário rápido e eu vou te chamar para conversar contigo lá no WhatsApp, para você ter um estudo realmente de alto desempenho, como eu tive para passar nessas provas. Sua missão agora é clicar nesse link para começar a estudar em alto desempenho para um desses vestibulares que você viu nesse vídeo. Tamo junto, até a próxima, vambora!